Cientistas descobriram as evidências mais fortes até hoje da existência de vida extraterrestre. Por isso que estão falando muito sobre aliens agora. É verdade. Do nada, começou a fritar sobre aliens. México, Estados Unidos. Exato. Ninguém falava sobre alien, né? Cara, por quê? Pois é, olha que coisa interessante. Em 2023 começou a falar mais. 2023 começaram a falar mais. E a NASA mesmo, o Pentágono afirmou. Tem naves que a gente não tem explicação. Eu acho, no meu entendimento, né? Eu não sei todas as coisas, eu sou o dono da verdade, a gente conhece em parte. Mas eu acho que a NASA, inclusive, saiu uma notícia que chamou teólogos para debater o fenômeno UFO. Quer dizer, por que não chamou ufólogos ou cientistas? Chamou teólogos. É como se fosse um preparo, eu acredito no arrebatamento, um preparo para que as pessoas assimilassem, o arrebatamento foi essa galera foi abduzida, né? Depois do vazamento dos documentos Epstein, várias coisas estranhas vêm acontecendo no mundo. Está circulando nas redes sociais supostas entrevistas e documentos que dizem que já vão estar anunciando a existência de alienígenas. Por mais que pareça algo totalmente incabível, Daniel Mastral há alguns anos já vinha falando sobre isso. E esses vídeos estão agora percorrendo várias redes sociais. E você vai ficar extremamente encabulado com as palavras de Daniel Mastral. Afinal de contas, já tem outras vidas de outros planetas andando em nosso país. O que eles realmente são? São anjos? São demônios? Tudo isso você vai ver agora. É muito importante que você dê um toque no botão curtir para nos ajudar. Hype esse vídeo para nos apoiar e sem muita demora, vem comigo. Depois de algumas supostas informações de que alienígenas estão em nosso país, foram descobertos e já vão ser apresentados ao mundo, está circulando um vídeo antigo de Daniel Mastral que vai te deixar de boca aberta. E você vai ver isso comigo agora, confira. Curiosamente também, essas aparições de objetos voadores não identificados, elas aparecem sempre em áreas ou militares, ou aparecem em regiões onde estão desenvolvendo tecnologia nuclear, ou regiões que já têm energia nuclear, ou regiões onde possuem muitos minérios. Por isso que aqui no Brasil, Minas Gerais, tem muita coisa a respeito, né, de avistamento de OVNIs. Quero pontuar um detalhe, um parênteses aqui. Depois da Segunda Guerra, evidentemente, muitos países começaram a desenvolver armas novas, né? Novas armas de combate. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos estavam desenvolvendo o seu avião invisível, né? Lembra dessa história? Que foi utilizado até na Guerra do Iraque? Esse avião invisível, ele tinha um formato de um triângulo. Era um triângulo, um formato pouco comum para uma aeronave. E alcançava uma velocidade altíssima, 4.000 e poucos quilômetros por hora, né? Então, eles estavam desenvolvendo. E eles estavam ali, estava exposto ali na área 51, e eles estavam fazendo os ajustes e tudo mais, e evidentemente haviam voos e testes, né, voos noturnos, e eles não vão dizer, olha, hoje a gente vai fazer um voo secreto, tá? Não, né, não vão fazer isso. Então, como ele não pega em radar e alguém avista, não saiu no radar, é um OVNI. Então, muitos objetos, objetos voadores não identificados, podem ser também objetos que são feitos pelo homem, por tecnologia militar, projetos secretos, mas nós desconhecemos, por isso que eles não são identificados, tá? Por isso que eles não são identificados. Não quer dizer necessariamente que venham de outros planetas. Só que o nosso planeta Terra é um ponto no universo, é um ponto. A sonda Voyager, né, que saiu já do Sistema Solar, quando ela estava próxima a Júpiter, ela tirou uma foto da Terra. Aí isso passou até, o Carl Sagan comentou isso. Falou, olha, aquilo ali é a Terra, né? É um pálido ponto azul no universo. Aí se você pegar o Sol, que é gigantesco em relação à Terra é um ponto em relação ao Sol. Só que o Sol é uma estrela pequena, não é uma estrela grande. Se você pegar uma estrela gigante de verdade, o Sol é um ponto. Então, o tamanho do universo é tudo muito grande, é tudo mega, né? E nós só conhecemos 4% do universo. O universo observável é só 4%. A gente não tem ideia do que tem o resto. Então Deus, o Criador, vai fazer um negócio tão grande, tem universo, multiverso e tanta coisa assim, e de repente a Jerusalém é uma coisa pequena, é uma tapera. Eu imagino coisa imensa, proporções assim, astronômicas, tudo muito grande, né? E aí que entra a questão, vai todo esse espaço é só pra gente? Só pra quem mora na Terra? Né? Só para quem foi criado aqui? Né? Será que a criação veio só aqui? É uma questão que eu coloco, então, eu me questiono isso. Essa questão não tem uma resposta fácil, né? Nem dentro da igreja, nem fora dela. Se somos só a gente, como criação de Deus, ou se existem por aí várias criações de Deus que a gente não tem contato. Pois é, Copérnico pensou nisso, Galileu pensou nisso, Giordano Bruno pensou nisso, né? E eu realmente contemplo essa possibilidade. Não que vá ter contato aqui, não que o alienígena venha até aqui.
As distâncias são muito grandes. A estrela mais próxima da Terra, Alpha Centauri, está a 4 anos-luz da Terra, né? Fala 4 parece pouco, mas, né? Na velocidade da luz, a gente não viaja a velocidade da luz, e mesmo se viajasse, demoraria 4 anos para chegar. Pois é, para chegar lá. Então, existem na nossa galáxia, pelo menos, acho que tinha visto 100 mil planetas semelhantes ao nosso. Né? Então, enfim, eu acredito que possa existir sim outras formas de vida em outros locais, porque o céu ia ser muito pequeno só para nós, mesmo contando todas as gerações que passaram aqui, que morreram, que cresceram, né? Então seria muito pequeno. Eu imagino dimensões astronômicas, gigantescas no céu. Quem também falou sobre isso foi Daniel Lopes, que esteve no podcast Inteligência Limitada com Vilela e também falou sobre essa possível existência de alienígenas. Confira. Agora... Quem assistiu o Arquivo X sabe do que eu estou falando. A verdade está lá fora. Esse ano, o ano que vem, teremos notícias sobre aliens. Tá tudo, o universo tá... Vocês não estão sentindo que ou a gente vai descobrir que não existe nada mesmo, ou vai ter alguma prova de existência de naves espaciais. A gente chamou 2 pessoas que entendem muito do assunto, que é o Edson Boaventura e o Daniel Lopes, para falar disso. Vamos entrar nesse debate aí? Acho que segundo revelações exato. Tá mais pra ter do que não ter. Então, vamos lá. O Daniel já tá na linha? Tá aqui Daniel, na linha. O Daniel, que pra quem não sabe, é o dono do canal. Né? Ele é o dono do canal. Ele te convida às vezes, né? Às vezes ele chama a gente, né? Ele me convida às vezes pra apresentar. Exatamente. Entendeu? Então, o dono do canal, seja bem-vindo! Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite, prazer enorme estar com vocês aí. Pô, muito obrigado pelo convite para falar de um tema aí que eu acho que, como Donald Trump falou, é de alta relevância. Pois é, vamos dar o contexto, né, Fernanda? O Obama, será que falou mais do que devia? Meteu um ato falho? Foi perguntado se os ETs... os ETs são reais? Foi isso que ele falou? Exato. Aliens são reais. Olha, pra quem perdeu aí nessa declaração do Obama, na verdade ele estava ao vivo num programa de muito sucesso, conversando. Podia estar aqui, né? Obama, queremos aqui. Obama, we want you here. Então, o Daniel ia estar aqui com ele também, com certeza, Exato. né? Pra saber essa história aqui direitinho. E aí ele falou o seguinte, que sim, os ETs existem. Ele ainda não viu nenhum, mas ele sabe que existem. E aí ele só falou, olha, eles existem e tal, negou ali que a Área 51 existe, mas disse que existem. E o pior de tudo, eu acho que nem foi isso. O quê? Foi que uma repórter ali dentro do avião do Force One, né, do avião do Trump, falou isso pro Trump, falou sobre isso. Falou, olha, o Obama disse que os ETs de fato existem, né, e que não deu maiores informações, mas que não falou nada sobre a Área 51. Achando que o Trump fosse negar. Ele falou, nossa, mas ele contou isso? Não era pra ter falado! Por que ele falou isso? Ele tá comprometendo informações confidenciais. Ô, Daniel, e aí? Agora, finalmente, vamos ter comprovações ou não? Eu acho que chegou a hora, né? Inclusive porque o Trump tá querendo desviar o assunto, né? De várias outras coisas complicadas que estão acontecendo. Então, o que faz chegar a hora, acho que é a necessidade de mudar o tema comprometedor, né? Pro Trump. Não só a questão do Irã, né? Que tá bem alta, mas também os documentos do Jeffrey Epstein, né? Que são altamente contundentes aí, né? Não tem saído muito na mídia, porque ao contrário da primeira gestão do Trump, agora a mídia tá mais favorável a ele, por incrível que pareça. Mas saíram coisas altamente comprometedoras ali do presidente Donald, né? Tem gente já pedindo impeachment em cima disso. São coisas tão grotescas que eu não vou nem detalhar aqui, né? Para não poluir a mente da galera, nem o algoritmo. Mas tá numa hora ótima, né? Para desviar o assunto. Eu acho que é realmente isso que tá acontecendo. Agora, tem um detalhe na fala do Obama, que ele disse o seguinte, olha, os alienígenas existem, eles não estão no subsolo da Área 51, a não ser que tenham escondido isso dos presidentes. Eu acho que essa foi a segunda parte da frase, que foi muito interessante também, porque, para quem conhece o universo dos documentos sigilosos, militares, né, a gente tem vários níveis ali de sigilo, né? Eu já trabalhei com termos de sigilo no Exército, né? Fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. Então, no Exército americano, a gente tem o Departamento de Energia, né? E aí você pensa assim, qual a importância do Departamento de Energia para o Exército? A energia, a gente está falando de energia atômica,
a gente está falando de bombas atômicas, né? E a gente está falando de propulsão também, ou aeronaves que são alimentadas por energia nuclear. Então, todo o projeto Manhattan, por exemplo, ele estava debaixo do guarda-chuvas do Departamento de Energia. Então, no Departamento de Energia, você tem as credenciais mais sigilosas do governo americano, né? Que é a credencial Q, que é o nível máximo ali do Departamento de Energia. E segundo o coronel Wendell Stevens, ele revelou alguns anos atrás, já falecido o coronel americano, ele disse que os presidentes americanos eles só têm acesso até o nível 17 desses documentos sigilosos do Departamento de Energia. E documentos que estão relacionados a propulsões não tradicionais e equipamentos que são hoje atribuídos como UAP, né, UAP, que são fenômenos aéreos não identificados, esse tipo de assunto, documento e informação está no nível 21 para cima. Então existe um gap daquilo que o presidente americano tem acesso. Se ele só tem acesso aos documentos até o nível Q17, ele nunca vai ter acesso a nenhum documento desse tipo de assunto. Se ele pedir esses documentos, não virão nenhum até a sua mesa, porque a credencial dele não é suficiente para tal. Então isso aí acho que é um ponto muito interessante da fala do Obama. E no fundo eu creio que o Donald Trump está aproveitando isso para tentar mudar de assunto, né? Aí depois, se vocês quiserem, eu explico melhor que já houve outros casos em que a CIA ela usou a questão alienígena para desviar o foco de coisas comprometedoras que o governo americano estava fazendo. Tem o nome isso, não tem? No meio militar é diversionismo, né? Que é você desviar a atenção daquilo que importa para coisas supérfluas. Se vocês quiserem, eu já cito o nome da operação dos anos 50, que... Pode ser? Pode. Então, mais especificamente em junho de 1954, os Estados Unidos concluíram que o governo da Guatemala precisava ser derrubado, né? E o argumento que eles deram é porque o governo era comunista. Mas, na verdade, havia uma grande proximidade entre uma empresa muito importante de frutas, por incrível que pareça, que é a United Fruit Company, cujos executivos eram muito próximos do presidente Eisenhower, né? Então, a competição com a Guatemala estava atrapalhando essa empresa de frutas, né? A gente pensa, empresa de frutas, né? Mas o mercado aí bilionário, né? E então, com o argumento de que o governo da Guatemala era comunista, mas com interesses econômicos por trás, a CIA criou a operação PB Success, PB Sucesso, né? Por que PB? PB é o código de 2 letras para Guatemala e sucesso é sucesso mesmo, né? Sucesso da operação na Guatemala. Então, o que eles fizeram, através de uma série de ações ali, de operação psicológica, de ações diretas contra o governo da Guatemala, né? Eles acabaram derrubando o governo do Jacobo Arbenz, né? Que era o presidente da Guatemala, em 54. E hoje, documentos desclassificados lá da CIA, né? E do Departamento de Estado, que foram liberados no final dos anos, entre os anos 90 e os anos 2000, ali na década de 90, a gente sabe desse projeto, né? Do PB Success, ou PB Success, e um dos objetivos dessa operação da CIA era começar a lançar na mídia notícias sobre alienígenas para desviar o foco do que eles estavam fazendo na Guatemala. Então eu estou com uma suspeita de que essa história do presidente Obama citar isso e o Trump capitalizar em cima disso, eu acho que eles estão aproveitando para fazer um revival aí do PB Success para desviar o foco do que está acontecendo, principalmente no território iraniano. Pode ser que tenha outras coisas aí por trás, né? Eu não tiro da possibilidade de haver realmente equipamentos ali completamente surpreendentes, mas eu creio que está sendo capitalizado ali como uma oportunidade de desviar o assunto. Estava vendo também que um ufólogo, o Dr. Stephen Greer, disse que preparou um discurso para o Trump revelar que extraterrestres visitam a Terra há mais de 1000 anos. E também, não sei se o Papa foi questionado, ou se agora, ou se anteriormente, se teria um discurso, se teria alguma coisa preparada para uma revelação dessa, né? Porque mudaria muita coisa na religião também, né? Sim.
Segundo, a gente já até comentou em alguns programas nossos do Ligando os Pontos que já até colocaram uma data do dia 8 de julho, que é o dia que o presidente Donald Trump vai revelar ao mundo a existência dos alienígenas, né? Eu creio que a humanidade deve se preparar para isso, independente do que eles mostrarem ser real ou não, né? Porque a gente sabe que hoje, para você simular não só uma existência alienígena ou também uma invasão alienígena, é bem fácil com a tecnologia que a gente tem hoje, não só dos deepfakes da inteligência artificial, mas da própria engenharia norte-americana, que nas empresas de defesa, como a Lockheed Martin, Raytheon, né, Boeing e Northrop Grumman, eles têm aeronaves que se assemelham muito, né, a OVNIs, né, a gente poderia dizer. Então, independente se o que eles vão apresentar será verdadeiro ou forjado, eu acho que a humanidade precisa se preparar para isso, né? É claro que a Igreja Católica já tem um argumento muito bem elaborado para dar uma explicação, e eu já dou um spoiler para vocês, né? Eu faço referência ao o padre jesuíta Giuseppe Tanzella Nitti, né? Ele e o padre Funes também, esses dois padres são os especializados em alienígenas no Vaticano, e ele já tem um discurso preparado dizendo que Jesus ele nasceu através de uma abdução alienígena, né? Maria foi abduzida por um OVNI, e aí alienígenas da constelação de Sírios, que uma família real alienígena, engravidou Maria para fazer uma aliança entre os povos de Sírios e os povos da Terra. Então eles vão falar, não, mas assim como nas abduções as mulheres são levadas e voltam grávidas, né? Com Maria não foi diferente. Então já tem um discurso pronto, né? Isso está no livro Exovaticana, para quem quiser ler, que é do Thomas Horn e do Chris Putnam. Então, ele já tem uma explicação pronta. Pode ficar tranquilos que argumento ele já tem, né? Imagino que vai ser parecido com o filme O Quinto Elemento, né? Que é aquele filme interessante com Bruce Willis, né? E a Mila Jovovich e Gary Oldman, em que o papa do filme é o responsável por ter que revelar ou conversar com os alienígenas, né? E existe um conto de 2005 chamado The Lion of Judah, o Leão de Judá. Nesse conto, o que é impressionante é que a gente ainda não estava longe de ter o Papa Leão XIV, mas nesse conto de 2005 fala que em 2020 ou 25, se eu não me recordo, uma nave alienígena desceria sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano, e o Papa Leão XIV iria interagir com os alienígenas e ter que explicar para o mundo o que era aquilo. Curioso, né? Um conto de 2005 falar isso. Então a pergunta que fica é, será que o atual Papa, né? Será aquele que vai ter que lidar com esse BO aí, ou descascar esse abacaxi, né? Vamos ver, o tempo vai dizer. Pois é. Daniel Lopes, uma pergunta. A gente sabe que o Estado americano ele tem uma forte relação com as grandes empresas, principalmente as do Vale do Silício, e talvez um grande representante seja o Elon Musk. Eu, particularmente, com certeza não tenho o conhecimento histórico que você tem acerca das declarações dele sobre OVNIs, mas recentemente ele falou que se tivesse algum OVNI, ele com certeza saberia pela quantidade de satélites que existem no espaço. Ele já deu algum tipo de declaração, ou ele, ou outras pessoas representantes aí das Big Techs, dando uma escondida, que realmente ele sabe, mas tentam tergiversar sobre o assunto? Então, ele diz que ele é um alienígena, né? Ele fala isso já há muito tempo, né? A gente fica olhando pra ele e pensa, será que ele tá brincando ou tá falando sério, né? Mas ele sempre diz que, até no Joe Rogan, né, que é o maior podcast do mundo, ele fala que exatamente isso. Se existisse, eu seria o primeiro a saber, porque eu tenho milhares de satélites, né, da Starlink ao redor do planeta Terra. Mas a gente tem que lembrar que existem dois Elon Musks, né? Existe o Elon Musk figura pública, né, que é um cara que é campeão de Diablo, né, que joga videogame, que é um cara, um vovô garoto. Mas a gente tem o Elon Musk também, que é o contratante de defesa, o contratante de inteligência, né? Então o Elon Musk, como ele tem contratos com o governo americano na área de espionagem, com os satélites, obviamente, e na área de defesa, com os equipamentos bélicos que ele manda para o espaço para a Força Espacial Americana, utilizando a SpaceX para isso, ele tem contrato ali de confidencialidade, né? Termo de sigilo, NDA, né? Non-Disclosure Agreement. Então,
mesmo que ele soubesse, e se ele sabe, ele não poderia falar, claro, de jeito nenhum, e tem muita coisa que ele não pode falar, a não ser que ele quiser pegar uma prisão perpétua ou pena de morte, né? Então, o Musk já mentiu várias vezes, a gente já, se você fizer uma pesquisa do inventário de mentira que ele já contou, não são poucas mentiras, mas nesse caso ele ainda que ele quisesse falar e que ele tivesse conhecimento, ele não poderia falar devido a esses contratos de sigilo. Então não vale muito isso que ele tá falando. Eu acho que ele sabe muita coisa e ele não quer falar ou não pode falar. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.